Continuando nosso assunto sobre funções, hoje nós vamos estudar as funções sendo definidas por fórmulas matemáticas. Nós vamos descobrir como é que surge a imagem de uma função. Nós já estudamos que uma função ela vai ter um domínio, que é um conjunto da onde está saindo, né, as setas, e ela vai ter uma imagem, que é onde está chegando. Então nós vamos descobrir justamente como é que nós encontramos essa imagem das funções. Então primeiro vamos ver aqui o seguinte. Toda função ela vai ser definida por uma lei de formação. Então, uma função ela não é definida do nada. Quando a gente liga elementos do conjunto A, por exemplo, com o conjunto B, esses elementos não estão sendo ligados à toa. Tem uma lei de formação, né? Tem uma fórmula matemática ali por trás que diz que eu tenho que ligar aquele número do conjunto A para aquele outro número do conjunto B. Ou seja, eles não estão sendo ligados de maneiras aleatórias. Há uma fórmula que regulamenta essa ligação. Então, toda função ela vai ter essa lei de formação. Outra coisa muito importante é que quando tem essa lei de formação, nós conseguimos fazer a relação do conjunto A com o conjunto B. E nós já aprendemos que os elementos que tem no conjunto A são os elementos de X. E os elementos que tem no conjunto B são os elementos de Y. E qual é a importância disso? É porque as funções elas vão servir para expressar situações com base na álgebra. Ou seja, com base na matemática. E aí a gente vai poder solucionar vários problemas através dessas fórmulas. Então, através dessas fórmulas, dessas leis de formação, a gente vai conseguir montar esses conjuntos numéricos, conjunto A e conjunto B, e conseguir fazer a ligação entre as funções. Então, um exemplo aqui, olha só. Eu tenho aqui esse conjunto A, ele representa os elementos de X, e eu tenho aqui o conjunto B que representa os elementos de Y. Esse menos 1 está ligando com esse menos 2. Esse 0 está ligando com esse 0. Esse 1 está ligando com o 2. Esse 2 está ligando com o 4. Mas por que esse menos 1 está ligando com o menos 2 e não com o 0 ou não com o 2? Né? Por que ele não pode ligar para qualquer um desses números aqui? Porque para acontecer essa ligação aqui do menos 1 para o menos 2, por exemplo, tem uma fórmula que está dizendo que o menos 1 ele é ligado só com o menos 2, que o 0 é ligado só com o 0, que o 1 é ligado só com o 2. Então existe uma lei que regulamenta essa ligação. Então, como eu já falei para vocês no início, essas setas aqui que estão ligando os elementos do conjunto A, ou seja, o domínio aqui, ó, conjunto A é o domínio, com a imagem não é à toa. Existe uma fórmula, no caso, para esse exemplo aqui, existe uma fórmula que regulamenta essa ligação. Então, aqui no conjunto A, esses elementos são o domínio, e esses elementos aqui, como todos estão recebendo ligação, eles são a imagem. A gente já aprendeu o que é domínio e imagem. Então, existe uma lei de formação. Nós vamos ver exemplo, como é que a gente utiliza essa lei de formação, e vamos usar esse exemplo aqui, que eu apresentei primeiro para vocês esse conjunto, mas vamos ver como é que esse conjunto ficou dessa forma, como é que ficou essa ligação do menos 1 para o menos 2. Então vamos lá. Então nós já sabemos que existe uma lei de formação, também conhecida como uma fórmula matemática. Então vamos lá. Determinar a imagem da função. Qual é a função? F de x igual a 2x. Então eu tenho aqui a lei de formação é essa. F de x igual a 2x. Sendo que o domínio é igual a esses valores aqui. Então dentro do domínio, dentro do conjunto A, eu vou ter menos 1, 0, 1 e 2. Como é que eu vou saber para quem que o menos 1 vai ligar? Ora, eu vou substituir esse menos 1. Como isso aqui é o domínio, é o conjunto A, esses valores aqui eles pertencem ao x. E o resultado que eu vou obter aqui vai ser o y. Então eu vou substituir f de x igual 2. E esse x aqui eu vou substituindo de cada vez por cada um desses números aqui. Ó. Eu vou substituir o menos 1 para descobrir quem é que o menos 1 vai estar ligando lá no conjunto B. Vamos aqui, vamos calcular. Então, f de x é igual a 2, que eu estou usando essa lei de formação aqui, ó, f de x igual a 2x, 2, aí o x. Então, no lugar do x, eu vou substituir o primeiro valor, que é menos 1. Então, 2 vezes menos 1. Se eu multiplicar 2 vezes menos 1, dá menos 2. Então, eu já sei que esse menos 1 aqui, do conjunto A, que representa os valores de x, quando eu colocar lá aqueles dois conjuntos, ele vai ligar para quem no conjunto B? Para o menos 2. Então, existe uma regra. Como eu falei para vocês, os números não são ligados à toa.
o menos 1, olha só, substituir na fórmula, descobrir que ele vai ser ligado para o menos 2. Vamos substituir o zero agora na mesma fórmula, que é a mesma lei. F de x igual a 2, agora vezes o zero, que é o segundo valor que eu tenho aqui. 2 vezes 0 é 0, então eu sei que o zero do conjunto A liga para um zero no conjunto B. Eu tenho que ir substituindo, pessoal, cada um desses valores. Vamos substituir o 1 agora. 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Então eu sei que o 1 aqui do conjunto A liga com o 2 no conjunto B. E por último, o 2 aqui. Vou substituir. 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Então eu sei que o 2 aqui do conjunto A vai ligar lá com o 4 no conjunto B. Então eu obtive aqui, esse resultado que a gente obteve aqui, pessoal, é a imagem dessa função. Então existe uma lei que diz para quem que eu estou ligando esses valores aqui. E colocando isso no conjunto, que é o conjunto que eu apresentei para vocês anteriormente, dá certinho, olha só. Menos 1 aqui, está ligando com o resultado dele, que foi quanto? Menos 2. 0, que é esse 0 aqui do conjunto A, está ligando com o resultado dele, que foi 0 no conjunto B. 1, quando foi colocado aqui, deu quanto? 2. Então 1 está ligando com o 2. 2, que foi colocado aqui, o resultado dele deu 4. Então 2 está ligando com o 4. Ou seja, isso aqui é para mostrar para vocês que essa ligação que existe entre os conjuntos A e B não é feita de maneira à toa. Ela é feita obedecendo uma regra, obedecendo uma fórmula matemática. Nesse caso aqui, a fórmula matemática que essa função obedeceu foi essa daqui, ó. F de x igual a 2x. Então o que eu tenho que fazer? Só substituir o x por cada um desses valores que tem aqui no conjunto A. E aí eu vou achando os do conjunto B. Essa lei de formação ela varia, ela pode ser de várias formas. Vamos ver um outro exemplo com uma lei de formação diferente. Olha só, determinar a imagem da função. Aí olha só, a lei de formação que nós temos aqui, f de x é igual a 3x menos 5. Então já é diferente. Então a lei de formação aqui já é 3x menos 5. Sendo que o domínio é igual a menos 2, 0 e 1. O que é esse domínio aqui? É o conjunto A. Então no meu conjunto A eu já sei quais são os valores que eu tenho. É menos 2, 0 e 1. O que eu preciso descobrir aqui agora? Os elementos do conjunto B. Eu preciso descobrir para quem que esse menos 2 vai ligar no conjunto B. Para quem que esse 0 vai ligar no conjunto B. Para quem que esse 1 vai ligar no conjunto B. Para isso eu tenho que substituir, olha só, cada um desses valores aqui, ó, um por vez, nessa lei aqui, nessa expressão. 3x menos 5. Eu tenho que substituir aonde? No lugar do x, só no lugar do x. E o resto eu vou repetir. Vamos ver como é que fica aqui a primeira substituição. F de x é igual a 3, que é aqui da lei. Aí no lugar do x, ó, eu vou substituir o primeiro valor, menos 2. Menos 2, coloco entre parênteses e completo aqui a expressão, que é menos 5. Então eu vou ter 3 vezes menos 2 dá menos 6. E aqui, menos 5. Menos 6 com menos 5, eu junto. Devo menos 6 e devo menos 5, devo menos 11. Então eu já sei que esse menos 2 aqui, ele vai estar ligando com o menos 11 lá no conjunto B. Vamos testar o outro número, que é o 0. 3, aí no lugar do x, 0. Menos 5, que aqui é da lei da formação. Então vejam, eu repito todo o resto da expressão, eu só substituo o x. 3 vezes 0 é 0, menos 5. E 0 menos 5 é menos 5. Então eu já sei que esse 0 aqui do conjunto A, ele vai ligar com menos 5 no conjunto B. E vamos substituir o último número, que é 1. 3 vezes, no lugar do x, 1, menos 5. 3 vezes 1 é 3, menos 5. Eu tenho 3, está positivo, olha só, está positivo. E devo 5. Se eu tenho 3 e devo 5, fico devendo 2. Então, esse 1 aqui do conjunto A vai ligar com menos 2 do conjunto B. Vamos ver como é que isso fica no gráfico, né? Então, eu tenho a imagem. Isso que a gente substituiu aqui, gente, o menos 2, o 0 e 1, é o que nós chamamos de domínio. E todos esses resultados aqui são a imagem. Qual foi a imagem aqui? Menos 11, menos 5 e menos 2. Colocando isso no gráfico, olha só como é que fica. Quando eu coloquei menos 2 na minha fórmula aqui, quanto foi que deu o resultado? Não foi menos 11?
então menos 2 liga com menos 11. Quando eu coloquei 0, quem foi que deu como resultado? Menos 5, então 0 liga com menos 5. E quando eu coloquei 1, qual foi o resultado? Menos 2, então 1 liga com menos 2. E assim a gente consegue descobrir, né, para quem que os valores do domínio, ou seja, do conjunto A, estão ligando para o conjunto B. Só para mostrar para vocês que essas ligações que são feitas não são de maneira aleatória. Existe uma fórmula, no caso aqui, desse exemplo é 3x menos 5, que regulamenta essa ligação, que diz por que o menos 2 está ligando para o menos 11. Porque a gente substitui aqui o menos 2 na expressão e ele dá menos 11. Então lembre-se disso. Para eu formar esses conjuntos aqui, eu preciso que haja essa ligação. E essa ligação ela é feita através de fórmula matemática.